Vamos ver se rolou. Dois blocos idênticos de massa M ligados por uma corda flexível de massa desprezível e que passa por polias cujo atrito é considerado nulo. Encontram-se suspensos conforme a figura. Submetidos à ação da aceleração da gravidade G, ou Cal. Se os blocos estão em repouso, a intensidade da força de tração na corda é... Tu vê, tem uma mesa, tem roldanazinha de um lado e do outro, tem uma corda passando pelas roldanas e objetos idênticos pendurados de um lado e do outro. Diz que a massa dos caras é M. Pergunta a força de tração. Tudo fica fácil se tu faz o diagrama de corpo livre. Que força atua nele? O peso para baixo e a tração para cima. Se ele está parado, a força resultante é? Zero. Se a força resultante é zero, é porque a tração é igual a U e peso é M vezes G. Então é M vezes G. A pessoa vai ter um outro bloco, e daí? O outro bloco daria o mesmo diagrama, a tração é igual. É aquela história, né? Tem gente que acha que se eu pendurar a corda na parede, a tração é o peso de um bloco só. Aí se em vez de botar a parede e colocar outro bloco, aí como tem dois blocos, dá o dobro do peso. Tu vê, uma ideia falsa, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton, bem óbvio. Se tem dois vetores e a soma deles dá zero, é porque o módulo de um é igual ao módulo do outro, já que eles são opostos. Simples assim. Bem legal. Exatamente igual a MG. Como é simples essa, hein? Vou emendar 3 aqui. Antônio precisa elevar um bloco até uma altura H. Para isso ele dispõe de uma roldana e de uma corda. Imagina duas maneiras para realizar a tarefa, como mostrado nas figuras. Tu vê, ó, numa das situações ele amarrou uma roldana no teto, passou a corda pela roldana, fez força na extremidade da corda e a outra extremidade estava presa no objeto que ele queria erguer. Numa segunda situação, Antônio amarrou a corda no teto, passou na roldana que estava presa no mesmo objeto. E aí fez uma força que ele chamou de força 2. Despreze a massa da corda e a da roldana e considere que o bloco se move com velocidade constante. Seja F1 o módulo da força necessária para elevar o bloco na situação mostrada na figura 1. Na situação mostrada na figura 2, essa grandeza é F2. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Diagrama de corpo livre. Que força atua nele? Peso. Tração. Se o objeto está parado, a tração é igual ao peso. E a tração é igual à própria força F1, né, que está atuando diretamente na corda, né? Então a tração é a própria força F1. Logo, o F1 inicialmente é igual ao peso. Nada demais. Mas vamos fazer o diagrama de corpo livre desta roldana. Essa roldana está sendo puxada para baixo com o próprio peso do objeto, concordam? Mas a corda puxa ela tanto de um lado quanto do outro, né? Essa nova tração que é a tração 2. Se essa roldana está parada, que relação existe entre essas trações e o peso? As duas trações é igual ao peso. As duas trações, T2 mais T2 é igual ao peso. Logo, 2T2 é igual ao peso. E vocês aceitam que esse F2 é o T2? Está atuando diretamente na corda, né? Então é o próprio F2. F2 é a própria tração 2. Portanto, eu posso afirmar que 2F2 é igual a U, ou que a força 2 é o peso dividido por 2. Se F1 era o peso e F2 é o peso dividido por 2, eu posso dizer que a força 2 é a metade da força 1. Ou que a força 1 era o dobro da força 2. Estudamos ou não estudamos roldanas móveis? Estudamos? Estudamos ou não estudamos? Sim. Estudamos. Cada roldana móvel faz a força necessária cair pela metade. Roldana fixa, não muda a força. Força igual peso. Roldana móvel, se eu puxo a corda, a roldana se mexe, cai a força pela metade. Então essa força 2 é a metade do peso.
então a força 2 é a metade da força F1. Ou passa multiplicando, F1 é 2 vezes F2. Então daria para fazer de cabeça sem cálculo nenhum. Mas o legal para a tua idade, que está começando agora a física, tem que fazer o diagrama de corpo livre, igualar as forcinhas, faz diagrama de corpo livre, iguala as forcinhas. Então era o que era esperado. F1 é igual ao dobro de F2. Fala, meu querido. Eu só entendi que T2 é igual ao V. Tu tens que entender que naquela roldana ali tem corda passando por ela. Sim. Quando eu puxo esse lado da corda para cima, se eu não puxar o outro lado da corda com a mesma força, a corda flui para um lado para o outro. Se essa corda está parada, a força que eu faço na esquerda tem que ser igual à força que eu faço na direita para cima. Aceitas? Se tivesse força só para cima e não tivesse força para baixo se opondo, haveria movimento acelerado para cima. Portanto, para essa roldana estar parada, eu tenho que fazer uma força para baixo. Não vou chamar de 1 e de 2, pode se confundir com aquele problema anterior. Eu vou chamar de força X e força Y. Se esse objeto está parado e tem duas forças X atuando para cima e uma força Y atuando para baixo, se a resultante dá zero, esse vetor mais esse tem que dar igual a esse. Fx mais Fx é igual a Fy. E Fx mais Fx é 2Fx. Só por isso que tem duas forças. E o Fy, no caso, é peso. Naquele caso, o Fy é o peso. É bem isso mesmo. Foi isso que nos permitiu começar a usar as rodonamóveis para erguer o mundo. Certo? Qualquer construção antiga tem que ter rodonamóvel para acontecer. Certo? Ou algo que o valha, ou alguma máquina simples que faça esse esforço, né? Certo? Muito bem. Vamos para a questão 4. Dá uma lidinha na questão 4. Deixa eu só.